presidência. Senhor Agostinho Turbian, presidente do Global Council of Sales Marketing e presidente e publisher da América Economia. Senhor Ministro Wellington Moreira. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada. Para a abertura oficial do nosso Fórum Brasileiro Especial de Infraestrutura, convido o senhor Agostinho Turbian, presidente do Global Council of Sales Marketing e publisher da revista América Economia Brasil. Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Temos aqui a presença de um ministro de Estado com uma responsabilidade sem tamanho, um país enorme para ele percorrer, investidores a conquistar. Então, a palavra dele é hoje. Nós vamos dar início a essa solenidade. Peço a todos que respeitem o silêncio para que nós possamos aproveitar e ouvir o ministro aquilo que ele tem a nos dizer, que é de fundamental importância. Eu convido rapidamente, então, algumas figuras que vão fazer o seu cumprimento, a saudação para o nosso ministro, para que ele possa falar. Nosso secretário da Fazenda, senhor Elcio Takokashi, secretário da Fazenda, nesse ato representando o governador do Estado de São Paulo. Secretário, por favor, uma salva de palmas ao secretário. Boa tarde. É com imensa honra para mim aqui representando o governador, dar as boas-vindas a todos, em particular aos deputados estaduais, Célia Leão, Itamar Borges, Ricardo Gambaroni, comandante-geral da PM de São Paulo também aqui presente. Agradecer o convite do Global Council para estar aqui, e dizer que ainda bem que não sou eu que vou falar, porque hoje em dia, se o secretário da Fazenda vai fazer uma palestra, as notícias não são exatamente as melhores. Então, para nossa sorte, teremos aqui a palavra de otimismo e as boas notícias do ministro Moreira Franco, que é um amigo de longa data. Então, é com muita honra que faço aqui a recepção dele e agradeço a vinda dele aqui. Obrigado. Chamo para a palavra de saudação presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, senhor Fábio de Sales Meirelles. Gostei do ordenamento deste almoço. Ao chegar, disseram-me, o senhor tem 2 minutos para falar. Quer dizer, estamos disciplinados. Tomara que essa disciplina chame-nos a razão para manter a unidade nacional dentro dos objetivos que os nossos ancestrais nos colocaram. Por isso que eu vejo aqui comigo
Sempre o conheci como Moreira Franco, meu estimado amigo. Eu vejo, o Wellington não sabia de seu primeiro nome, depois de tantos anos, ministro. Quero trazer o meu abraço pessoal à sua pessoa, à luta que se desenvolve o nosso paulistano e paulista Temer, nos interesses de encontrarmos o caminho mais perfeito, correto, no desenvolvimento integrado de toda a nossa economia. Deixo aqui a minha saudação a todas as personalidades que vieram, numa demonstração evidente que nós precisamos continuar confiando nos nossos ideais, que permita, com esse encontro tão importante, quando ouviremos a palavra do ministro, que ele vai trazer-nos uma demonstração de como devemos manter o processo da nossa infraestrutura, como mantermos o processo do desenvolvimento integrado numa forma correta e que permita que a sociedade, em todas as suas camadas, se desenvolva. Não adianta querer destruir um setor que está ordenadamente, não só ordenadamente, mas constantemente produzindo a sua riqueza. É preciso que mantenha a unidade plena. Fica o meu abraço a todos que estão aqui, agradeço a presença de todos e a minha homenagem pessoal ao ministro Moreira Franco. Obrigado. Muito pontual, doutor Fábio, obrigada. Chamo agora para a palavra de saudação presidente do Fórum das Américas e Brasil Invest Group, senhor Mário Garneiro. Meus senhores, minhas senhoras, em primeiro lugar, gostaria de dizer aqui que, dos títulos, certamente, que o ministro Moreira Franco porta pela longa carreira política, o que lhe toca certamente mais é o de governador. Foi governador do Rio, foi um homem que imprimiu no Rio, em seu mandato, uma grande marca pessoal, e estou certo que agora, no Ministério e na infraestrutura, ele continuará a marcar o Brasil através de um programa que agora começa a se mostrar viável, prático e execuível. Mas, acima de tudo, o ministro é político. E hoje eu acho que aqui em São Paulo nós temos uma mensagem importante a dar. Este país está unido. Este país não é bolivariano, este Brasil é brasileiro. Esses foram os resultados das eleições. Estes foram os resultados das eleições que ficaram claramente determinados, que a posição de centro é a posição prevalente do Brasil, olhando para o seu próprio poderio e deixando aos outros aquela possibilidade de marcharem conosco, porque nós não marcharemos para os outros nos sinais errados, vermelhos ou de esquerda. Muito obrigado. Obrigada, senhor Mário. Este evento fornecerá certificados de participação a todos os convidados. Assim, pedimos que a todos que interessem o certificado de participação do Global Council of Sales Marketing da América Economia, deixem vossos cartões na saída com o nosso staff. É com muita honra que eu chamo ao púlpito agora, para a sua palestra, com o tema Projeto Crescer, nosso convidado especial, senhor ministro Wellington Moreira Franco, secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República Federativa do Brasil.
Meu prezado amigo Agostinho Turbian, que é responsável pela organização desta oportunidade que me é dada de estar aqui, ele e Mário Garneiro, com liderança, com um passado de serviços prestados ao Brasil, ao lado do Dr. Fábio Meirelles, doutor, professor e uma tradição da agricultura brasileira, pelo conhecimento, pela liderança, pelo entusiasmo com que tem enfrentado esta causa. Meu caro deputado federal Herculano Passos, deputados estaduais, querida Célia Leão e Itamar Borges, Dr. Elcio Tokeshi, que representa o governador Geraldo Alckmin e que hoje tem o comando da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E aqui eu gostaria de prestar o reconhecimento pela contribuição que o Elcio deu, ainda quando elaborávamos os termos da medida provisória assinada pelo presidente Temer, a primeira medida provisória assinada por ele, que permitiu a criação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, que é este conselho que comanda todo o processo de concessão e na parte elétrica de privatização, um conselho que achamos necessário que tivesse na presidência o presidente da República, para que ficasse claramente determinado o caráter executivo deste conselho e que participasse deste conselho os ministros da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Casa Civil, o ministro dos Transportes, que tem várias agências e vários setores de infraestrutura vinculados a ele, e colocamos, no primeiro momento, o ministro do Meio Ambiente, porque constatamos que um dos grandes problemas, não só na área de concessão de infraestrutura, mas, de modo geral, no Brasil e em outros países do mundo, é a indecisão com relação às questões ambientais. Todos nós queremos preservar o ambiente e ter um desenvolvimento sustentável no país. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos decidir. E o que nós estávamos vendo no Brasil, em vários empreendimentos, desde a realização de uma melhoria, de uma ampliação em uma simples estrada, uma rodovia até uma hidrelétrica, era a sucessão de atrasos e de problemas criados na área ambiental por absoluta falta de decisão. Além da indecisão, uma clareza muito pouco nítida da responsabilidade do fiscal que comandava o processo decisório. Se o fiscal era municipal, se o fiscal era estadual, se o fiscal era federal, se era do IBAMA, se era de um outro órgão ambiental. Então, para começar a pôr ordem nessa história, preservando os nossos compromissos, compromissos esses com o meio ambiente que já compõem, já faz parte do conteúdo programático do governo brasileiro, da sociedade brasileira, nós chamamos o ministro do Meio Ambiente para que pudéssemos dar celeridade no processo de decisão. E mais ainda, como eu vou antecipar aqui um ponto, como nós estamos fazendo mudanças regulatórias profundas nos procedimentos dos processos de concessão, nós incluímos a determinação de que os editais só serão publicados depois da licença ambiental prévia, para evitar exatamente os transtornos e os riscos financeiros,
os riscos de projeto que uma indefinição ambiental ou um processo demorado de tramitação de um pedido de licença tem provocado. Então, agora, o edital só será publicado com a licença ambiental prévia para que nós possamos diminuir esse risco. Além, vai entrar agora também no Conselho o ministro de Minas e Energia e os 3 bancos. O Banco do Brasil, que aqui ele está representado pelo Dr. Antônio Maurano, que é o vice-presidente do Banco do Brasil, e a Caixa Econômica Federal e, evidentemente, o BNDES. Com isso, nós entendemos que o Brasil começa a dar sustentação operacional para que nós possamos enfrentar o maior problema que a sociedade brasileira ainda vive. Nós temos dito, eu tenho dito, repetido, e é o sentimento, eu vejo aqui o governador Fleury, que é amigo de muito tempo, e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ricardo Gambaroni. Enfim, já de muito tempo, nós vimos, quando ainda da publicação de um documento, foi o primeiro documento que um partido político apresentou ao país, definindo os caminhos, a visão, as regras, os mecanismos operacionais para que nós pudéssemos enfrentar a crise econômica que já vivíamos há um ano e meio atrás, a ponte para o futuro. Com esse documento, nós definimos o que deveríamos fazer. E, nele, nós dissemos 3 coisas, basicamente. A primeira, que o grande problema do Brasil é a economia. O segundo maior problema é a economia. O terceiro maior problema é a economia. E que, na economia, a grande questão é a questão fiscal. Se nós não conseguirmos resolver o problema fiscal, não resta esperança para o nosso futuro. Até porque é intimamente, profundamente dependente da questão fiscal a possibilidade de nós termos o privilégio de conviver com taxas de juros civilizadas. E sem taxas de juros civilizadas, o custo de capital inviabiliza um conjunto de iniciativas necessárias para que o país volte a crescer. Diante disso, o presidente Temer não só montou uma equipe econômica muito alinhada do ponto de vista conceitual, com muita clareza, com muito foco, e já começou a tomar as iniciativas no Parlamento que permitem, não para amanhã, mas já sinalizando que nos próximos 20 anos nós vamos perseguir o equilíbrio entre receita e despesa, o que é uma verdadeira revolução nas práticas orçamentárias e, sobretudo, nas práticas administrativas no Brasil. Até hoje, é comum, é absolutamente trivial, o Elcio, que é o secretário de Fazenda, achar que os recursos que a Secretaria de Fazenda detém são recursos do governo do Estado de São Paulo, oriundo do esforço do governo do Estado de São Paulo. E, na realidade, esses recursos eles são oriundos das pessoas, dos impostos que as pessoas pagam, da riqueza que é produzida pelo paulista e pelo paulistano. E é assim, os recursos públicos não são do governo, os recursos públicos são das pessoas, dos brasileiros que trabalham. E a nossa cultura era de gastar como se fosse de produção espontânea e sem ter nenhum controle, nenhum sistema de controle e, sobretudo, nenhum compromisso em busca do equilíbrio. O que era, inclusive, uma agressão à vida das pessoas. As famílias brasileiras, todos nós, sabemos que só podemos gastar o que ganhamos.
E não devemos pagar as nossas dívidas com novos empréstimos, que devemos fazer as nossas compras a preços mais baratos. Esses princípios que são princípios que sustentam qualquer sociedade, e, sobretudo, a sociedade brasileira, e, sobretudo, aquela parte da sociedade brasileira que mais trabalha, que mais acredita na sua capacidade de empreender e de crescer, não era praticado pelo governo. Então, a primeira medida foi fazer com que começasse a haver o encontro do governo com a sociedade, do governo com o cidadão, do governo com a família, do governo com o produtor de riqueza, para que o governo passasse a gastar aquilo que arrecadasse. E, evidentemente, como o dinheiro é fruto do trabalho produzido por outros brasileiros, ele deve ser gasto com critério e com competência. Nós tivemos outras medidas no Parlamento que foram tomadas, algumas que já tramitavam há algum tempo. Então, o que significa isso? Significa que o governo está cumprindo com os seus compromissos, ele está perseguindo os seus objetivos, ele está fazendo o que o presidente Temer disse que iria fazer: colocar a economia em ordem para que nós voltássemos a crescer e, sobretudo, pudéssemos gerar os empregos necessários para os milhões de brasileiros que, quando o presidente Temer assume, estavam desempregados. 12 milhões, com projeções para 14 milhões até o próximo ano. E vocês sabem que só há uma possibilidade de gerar emprego: é investir, é o país crescer. Daí, a iniciativa tomada pelo presidente de ter assinado com a primeira medida provisória a instituição desse programa. O programa que visa organizar o processo de participação, de investimentos, e, evidentemente, como vivemos uma crise fiscal, como o país tem um déficit para esse ano de 170 bilhões de reais, e para o ano que vem projetado em 134 bilhões de reais, não é com o dinheiro público que nós vamos conseguir fazer os investimentos necessários para gerar os empregos que precisamos. Daí, ter o presidente tomado a iniciativa de segregar todo o processo de concessão, de parceria com privada, para que nós pudéssemos retomar todo um esforço de atacar as deficiências na infraestrutura, não principalmente para diminuir o custo Brasil, isso vai ser uma consequência, mas porque é no setor de infraestrutura que o investimento tem condições de gerar um maior número de empregos num prazo razoável, num prazo curto. Então, senhores e senhoras, veem que as coisas não são feitas de maneira nem gratuita, nem espontânea. É fruto de uma reflexão e, sobretudo, do compromisso que o governo tem de fazer com que o país retome a sua história, a sua histórica, a sua trajetória, que é de compromisso com o crescimento e com a geração de emprego. Nós já lançamos, no dia 13 de setembro passado, o primeiro conjunto, na primeira reunião do Conselho do PPI, o primeiro conjunto de iniciativas para concessão e privatização. Foram 36 propostas, que incluem rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, setor de óleo e gás, elétrico, setor elétrico, e, pela primeira vez, algumas propostas na área de mineração, para que nós possamos também convocar aqueles investidores que tenham condições para e vontade e apetite para investir. Constatamos que tínhamos um problema a resolver.
E esse problema ele se localizava na confiança. O Brasil não tinha, o governo brasileiro, em função dos problemas gerados, sobretudo ao longo dos últimos anos, tinha chegado a um nível de descrédito enorme, não só no Brasil como no exterior. Isso também pelas regras e procedimentos que estavam orientando as suas iniciativas. No caso nosso, e como eu sou monotemático, eu gosto de cuidar da área que eu tenho a responsabilidade de tocar. No nosso caso, tinha-se um conjunto de regras absolutamente geradoras de desconfiança, porque elas não tinham compromissos nem com a transparência, elas não tinham compromisso com critérios de concorrência e elas não tinham compromisso com a racionalidade. Achava-se que era possível substituir as 4 operações fundamentais, a aritmética, que é uma ferramenta indispensável para quem tem atividade econômica, pela ideologia, como se fosse possível resolver problemas de adição, de multiplicação, de geração de emprego, de geração de renda, por vontade ideológica. A ideologia é extremamente importante para resolver outros problemas. Esses problemas não são solucionáveis pela ideologia. Então, nós fizemos, o primeiro esforço nosso foi fazer um conjunto de mudanças regulatórias. Primeiro, procurar dar transparência. Segundo, previsibilidade. Terceiro, tirar todo o aparato publicitário dos programas que eram muito mais peças de mobilização do que na realidade, iniciativas para melhorar a vida das pessoas e as condições de infraestrutura no país, e eram programas como o PAC e o PIL, que sempre geravam grandes programas de televisão e coisas do gênero. Então, nós procuramos dar regras que fossem, repito, que tivessem previsibilidade, que tivessem transparência, que permitissem que houvesse o ambiente de concorrência. Nós procuramos o CAD para lá obter informações, sugestões que nos permitissem introduzir a concorrência dentro das propostas. Nós procuramos abrir mais para que pudessem entrar não só pequenos e médios investidores, grandes operadores, não só do Brasil, como fora do Brasil. Por isso, uma das medidas tomadas foi a obrigação de publicar toda a documentação. Os editais são publicados em inglês, em espanhol e em português, para que todos possam ter, ao mesmo tempo, acesso às mesmas informações. Os prazos entre a publicação dos editais e a realização dos leilões, que no passado chegavam até 20 dias, ou 45, eles foram passados para, no mínimo, 100 dias, porque é absolutamente impraticável que, em 20 dias, se faça uma análise de risco, uma análise de custo, uma análise operacional para se fixar um preço em um aeroporto, ou uma ferrovia, ou uma rodovia. E buscamos também trazer as infraestruturas para estarem vinculadas às necessidades da produção e não exclusivamente a interesses eleitorais. Se nós pegarmos, por exemplo, o sistema ferroviário, e o doutor Fábio sabe disso melhor que eu, as ferrovias não chegam a portos, os investimentos ficam paralisados, elas estão longe da onde a produção de grãos tem necessidade, ou seja, elas eram muito mais um instrumento de ação político-eleitoral do que propriamente um instrumento de montagem de uma logística capaz de aumentar a competitividade e diminuir os nossos custos.
Essas medidas elas também vêm acompanhadas com uma mudança no sistema de financiamento. Ao invés de ser financiado exclusivamente pelo BNDES, como no passado, nós temos o Banco do Brasil para, inclusive, coordenar junto aos bancos privados um sindicato de bancos para que os bancos privados também participem, e a Caixa Econômica. Assim, o operador, o investidor, ele, quando na montagem da sua ação, tem não só um único endereço, mas tem 3 endereços, o que significa também aí uma concorrência saudável para que nós possamos ter as melhores taxas. Acabamos com o empréstimo ponte, que vinha sendo um fator de profunda insegurança no sistema de financiamento. Agora, o financiamento é feito ao longo de todo o período e nos preparamos para introduzir as debêntures de infraestrutura como uma ferramenta de mercado capaz de, pelo aprofundamento do uso e a criação dessa cultura nova, nós tenhamos condições de dar mais dinamismo, mais sentido de disputa, mais eficiência e melhorar os nossos resultados. Já devemos, nos próximos dias, assinar 4 contratos na área de portos. Ainda esse ano, segundo o calendário aprovado pelo presidente Temer, nós já vamos ter o lançamento de editais de aeroportos, e aí tem todo um calendário que foi apresentado com muita antecedência para que todos tivessem condições de acesso, de informação e de uso dele da melhor maneira possível. Eu estou vendo aqui que o meu tempo já está se esgotando, e eu vou ficar à disposição para responder as perguntas que eventualmente tenho, mas creio que dei uma noção clara dos nossos objetivos. E esses objetivos eles estão sendo cumpridos em um momento extremamente importante para o país. Um momento em que o país tem dado uma demonstração de muita estabilidade nas suas instituições. Olha que nós vivemos problema nesse ano passado, neste ano, para ninguém pôr defeito. Eu falo sempre que só tem um Estado no mundo que tem 2 presidentes, 2 chefes morando na mesma cidade, que é o Estado, que é o Vaticano. Aqui nós ficamos um período longo com um presidente em exercício e um presidente afastado, morando na mesma cidade. E a Constituição foi mantida, o Congresso funcionou, as pessoas se manifestaram, nada abalou a nossa ordem e segurança institucional. E olha que no Vaticano os 2 rezam juntos. Aqui, as Bíblias eram absolutamente diferentes, o que gera, evidentemente, uma instabilidade muito maior. Além disso, o Brasil está tendo a oportunidade de se encontrar com todo o esforço que se faz no mundo, não só nas empresas privadas, para melhorar as suas regras de compliance, de transparência, de governança, mas também essa melhoria, esse rigor, essa busca de práticas de governança adequada, se dá também no setor público, nos governos, em vários países do mundo, e até em associações privadas, como na FIFA. Nós aqui estamos buscando encontrar essas regras, introduzir essas regras nas relações das empresas com o governo, do governo com as empresas, do governo com a sociedade, e as instituições estão sendo mobilizadas para fazer as apurações necessárias para que essas regras sejam instituídas. São grandes empresas, grandes empresários, políticos influentes, sendo investigados, alguns julgados, outros condenados, outros absolvidos, e esse processo se dá sem nenhuma quebra
da ordem institucional. Está se dando dentro das atribuições que são definidas na Constituição brasileira, que são definidas nas leis, o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, o papel da Polícia Federal, e o processo nos permite mostrar, não só a nós brasileiros, como ao mundo inteiro, que as nossas instituições são estáveis, que nós temos condições de tornar verdade o que o presidente Temer, até por um cacuete profissional, persegue ao desespero, que é a retomada do respeito aos contratos e a garantia da segurança jurídica, coisa que no Brasil sempre tivemos, o respeito ao contrato. Mesmo no regime militar, os contratos eram respeitados e agora, recentemente, já estavam sendo desrespeitados. E a segurança jurídica, que é fundamental, não só para o cidadão, mas para todas as empresas, para todos, e, sobretudo, quem faz investimentos em infraestrutura, que o prazo de maturação é longo, então é necessário que haja compromissos com a segurança jurídica. E, enfim, agora nós temos que comemorar, e acho que esses aplausos devem ser, para a possibilidade que o povo brasileiro acaba de abrir ao presidente Michel Temer, no sentido de melhorar as condições para que ele possa executar um compromisso político que ele tem desde o início desse processo inteiro e que tem reafirmado reiteradamente. O Brasil, ele vive um ambiente de muita intolerância, sobretudo de intolerância política. Nós nunca tivemos este ambiente de intolerância, de radicalização, de má vontade, de desrespeito, como nós vivemos agora. E acho que o resultado das eleições municipais, somando o primeiro e o segundo turno, dão ao presidente Temer um retrato de uma sociedade que quer a pacificação, que quer a unidade, que acredita que o slogan que ele colocou como indicativo do seu esforço de governo, que é o slogan da nossa bandeira, ordem e progresso, é um sentimento da sociedade inteira, que é ordem para trabalhar, que é ordem para produzir, que é ordem para avançar, que é ordem para praticar a justiça, que é ordem para que os seus direitos sejam respeitados, que é ordem para que as instituições elas existam, que é ordem para que viva num ambiente de pacificação, de entendimento e de concórdia, para que possa, em cima desta ordem, que é uma ordem democrática, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que o empreendimento seja um direito de cada um de tocar, fazer, realizar, e, sobretudo, porque é uma sociedade em que há igualdade de oportunidades. Então, essas eleições, eu não tenho a menor dúvida, elas dão ao presidente Michel Temer o respaldo necessário para que ele possa estar agora muito mais envolvido, muito mais animado, muito mais confiante de que o caminho da sociedade brasileira é a pacificação, é o entendimento, é a concórdia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou Paulo Tavares, da revista América Economia. Primeiro, queria agradecer ao ministro pela brilhante palestra que nos deu aqui. Um agradecimento especial ao Banco do Brasil, à Petrobras, que patrocinaram esse evento, do governo federal. Nós vamos dar seguimento agora com um debate que vai ocorrer. Para tanto, eu vou chamar algumas pessoas aqui ao palco. E eu queria dizer que nas mesas de vocês devem ter alguns pequenos bloquinhos, aí, uns papéis. Quem tiver alguma sugestão de tema ou questão, que encaminhem aqui. As nossas meninas estão aí passando daqui a pouco.
e a nossa editora-chefe vai, posteriormente, levar esses assuntos aqui à tona. Então, eu queria chamar primeiro e agradecer a presença aqui também do professor João Jensen, do INSPER, que, por sorte nossa, é colunista da Revista América Economia e sócio da 4E Consultoria. Gostaria de chamar também o economista-chefe do Banco Brasil, o senhor Elcio Gomes Rocha, que nos dá o prazer de estar aqui nesse momento. Eu, como economista, estou me sentindo pequenininho perto deles aqui. E, finalmente, a editora-chefe da Revista América Economia no Brasil, Bruna Lencioni, que vai coordenar o debate. Antes de passar para você, Bruno, só vou deixar um recado aqui. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e depois ficará disponível no canal da América Economia. Ele está disponível para toda a América Latina. Nós estamos usando todo o poder da América Economia Latino-Americana, que é a maior revista de negócios da América Latina. Bruna, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu vou direto ao tema. Ministro, a gente conversava há pouco sobre uma possível previsão de seguro a possíveis investidores externos. Quer dizer, existe um risco cambial não previsto, de médio ou longo prazo. Então, eu gostaria de saber como é que a gente vai fazer para mitigar esse risco cambial, visto que estamos esperando a vinda de investidores estrangeiros. Olha, como o próprio nome diz, isso é um risco. Então, é um risco que faz parte do negócio. Então, nós temos que, diferentemente do passado, tratar esse problema com o conteúdo que ele objetivamente tem. É um risco que é previsível, com uma certa margem de previsibilidade, como todos os fatores de insegurança na composição de uma conjuntura. Essa questão ela tem sido reiteradamente levantada aqui, lá fora. Fizemos várias rodadas de debates em Londres, em Tóquio, e esse problema tem sido posto recorrentemente. Em Nova York também, e aqui no Brasil. Então, nós estamos com a Caixa, o Banco e o Banco do Brasil, o BNDES, chamamos o Banco Mundial e o BID, que tem alguma experiência, para que nós possamos encontrar algum caminho, alguma ferramenta dentro do próprio processo de concessão que mitigue esse risco. O prazo, por exemplo, pode ser uma delas, mas outras estão sendo pesquisadas para que nós possamos ter esse risco mitigado o máximo possível, mas ele jamais vai perder a sua característica de risco. E, finalmente, não há nenhum desejo, nenhuma vontade e nenhuma disposição para que nós nos reencontremos com a experiência que tivemos no passado. Quero passar a bola para o Juan, que é nosso colunista, doutor pela USP, economista da 4E, a respeito dos grupos bancários formados para que possam dar vazão a todo esse possível investimento em torno dos 34 projetos propostos, que é o Projeto Crescer. Juan. Hoje, ministro, tem um conjunto de liquidez internacional ainda bastante abundante, mesmo num contexto em que os Estados Unidos vai iniciar um processo de ajuste monetário, né? Vai continuar o processo agora com uma alta provável em dezembro.
juro negativo na Europa, juro negativo no Japão. Aqui o juro continua muito alto, entrou num processo de queda, a taxa Selic, um processo que deve ter continuidade, mas que vai continuar muito alto, um juro longo, atrelado à inflação ainda também muito alto, o que limita, muitas vezes, o custo de oportunidade envolvido nos processos de investimento, num contexto em que o BNDES deixa de alavancar os projetos como vinha alavancando até então. Acho que a pergunta da Bruna em relação a como mitigar esse risco, dado que um bom pedaço desse capital que vai financiar e que possivelmente vai financiar esse nosso conjunto de investimento necessário, vem lá de fora. Então, assim, como também, aí vem a questão, acelerar o processo de criar mecanismos de financiamento alternativos, para tirar esses projetos do papel. Ou seja, como é que o governo está vendo, diante das restrições de investimentos colocadas hoje, como levantar o capital necessário para viabilizar os investimentos? Queria que o Elcio também pudesse comentar a respeito. Acho que o ministro pode falar, mas o Elcio também, que é um economista-chefe do Banco do Brasil, pode também, de repente, sanar um pouco dessa questão. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos. Eu acho uma parte importante, ministro, o senhor falou sobre a criação de emprego. Eu queria só ressaltar aqui a importância do investimento para alavancar o PIB como um todo. Nós fizemos alguns cálculos e o que a gente chega à conclusão de que hoje o país investe cerca de apenas 2% em infraestrutura, 2% do PIB. Se nós conseguíssemos, ao longo dos próximos 5 anos, aumentar esse investimento de 2% para 3%, que ainda seria baixo, mas mesmo assim nós conseguiríamos alavancar o PIB potencial brasileiro em cerca de 1,5 ponto. E se fossem mais ousados, aumentasse esse investimento em infraestrutura para 4% do PIB, o PIB potencial seria alavancado em quase 2,6 ou 2,7 ponto percentual. Aí vem, sim, uma criação importante de emprego. Então, isso é só para dar para vocês o impacto, como é importante aumentar os investimentos em infraestrutura. E quando se fala em investimento em infraestrutura, por que não fala em investimento total? Sim, o investimento total é importante da economia. O que eu digo é o seguinte, a nossa economia ela tem uma escassez de poupança, e nós sabemos que isso é histórico e dependemos da poupança externa. Se temos uma escassez de poupança, temos que priorizar. E o que eu vejo agora, a priorização para os investimentos, pelo menos nesse primeiro momento, seria investir em infraestrutura, porque aí sim, essa seria a maneira mais rápida e mais efetiva para a gente aumentar o PIB potencial e também a produtividade desse país. Somente assim que nós vamos crescer de forma sustentável ao longo dos próximos anos, e aumentando o PIB potencial, a gente teria condições de proporcionar ao Banco Central melhor espaço para reduzir a taxa de juros desse país. Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer, viu, Bruna? Muito obrigada, Elcio. Tem mais uma questão aqui relacionada... Gente, eu recebi um monte de pergunta aqui, ainda estou filtrando, ok? Eu vou entrar na questão das estradas. Uma pergunta que veio antes. Como os investimentos das novas concessões só gerarão empregos a partir de 2018, por que não tocar os investimentos urgentes e imediatos, como a Serra das Araras e a de Petrópolis? Ministro, por gentileza. Olha, existe todo um esforço nesse sentido. Ou seja, nós sabemos que esses itens que constam nessas 34 primeiras proposições, porque outras áreas já estão sendo avaliadas para que entrem no programa, sejam apresentadas ao presidente da República para a decisão dele, mas nós temos, não só na área de rodovias, mas na área de ferrovias, a possibilidade de fazer prorrogações e ampliação dos contratos, respeitando os contratos, sem que haja mudanças de natureza contratual, que geram a possibilidade de investimentos imediatos e, consequentemente, de empregos. Como também nós temos alguns problemas em várias concessões anteriores, decorrentes de
erros de contrato, de avaliações equivocadas, que estão sendo analisadas não só pelo Ministério, pelos ministérios da área, como também pelas agências reguladoras, e aqui, rapidamente, um esforço que estamos fazendo é de restabelecer o poder concedente no Ministério. O ministro e o Ministério, no governo passado, foram muito infantilizados por perda de poder, e restabelecer a agência como um órgão de Estado, com autoridade técnica para acompanhar os contratos e regular os setores. Então, nós também estamos estudando, coordenado do Ministério do Planejamento, uma alternativa para fazer uma avaliação detalhada das condições dos contratos anteriores. Juan, alguma? Eu tenho várias aqui, gente. Vamos lá. Tem uma aqui que fala, com a economia aquecida, exportações em alta, enfim, supostamente, levando em consideração que tudo isso vai funcionar, acredito que sim, somos otimistas, haverá um colapso nos portos, estradas, enfim, ele está perguntando aqui como é que resolve essa questão. Ou seja, me parece que está dizendo que o programa não seria à altura em relação a um possível aquecimento rápido da economia. Olha, o problema da altura, ela está absolutamente relacionado não à vontade. Eu acho que nós já vivemos um período de voluntarismo, em que o governo achava que não estava à altura, então tinha que estar, sem ter altura suficiente para ser jogador de basquete, e deu no que deu. Nós temos, e não há investimento público, porque hoje nós não temos caixa para investimento público. O Brasil tem 170 bilhões e 300 milhões de reais este ano de déficit. A projeção para o ano que vem é de 134 bilhões de reais. Esta é a realidade. Não é uma questão de altura, de vontade política, de disposição administrativa. A realidade é que nós temos que conviver com a maior crise econômica da história do Brasil. Nós nunca tivemos uma crise, nem em 30, a crise foi tão profunda e extensa quanto agora. Por outro lado, eu creio que nós temos que entender que o esforço que estamos fazendo nesse programa de parceria de investimento, ele não só parte desta realidade, como também de outra. Os senhores podem ver que nós falamos em concessões, falamos em privatização do setor elétrico, mas nós não falamos em parceria público-privada. E por que não se fala em parceria público-privada? Porque precisa de dois peixes, o público e o privado. E o dinheiro para sustentar o P do público não existe. Esta é a realidade. Nós vamos vencer essa realidade, eu não tenho a menor dúvida. Não só porque a sociedade brasileira quer, e tem dado demonstrações disso, como também há muita determinação, muita clareza, muita firmeza, muito foco na equipe econômica do governo e o presidente Temer dando toda a cobertura com a sua experiência parlamentar para gerar a legislação necessária que permita que essas mudanças se façam para que, no prazo mais breve possível, nós possamos restabelecer um quadro em que o P do público possa conviver com os investimentos e as necessidades de investimentos que todos precisamos. Agora, ministro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe da condição complicada de várias das empreiteiras grandes no Brasil, e a gente sabe que, para o processo de concessões e privatizações ter sucesso, a gente precisa de concorrência. E temos um problema, né, de oferta, no sentido de grupos se formando. Temos que capacitar empresas médias, empreiteiras médias, que muitas vezes não conseguem fornecer a garantia necessária para participar de um leilão, de uma licitação, e também das estrangeiras, né, no sentido de que a documentação para se capacitar para participar de um processo, muitas vezes é tão complexa e tão burocrática
que dificulta a participação de empresas e de consórcios estrangeiros. Como é que o governo está trabalhando essas duas frentes, tanto na frente das empresas médias, quanto na frente das empresas estrangeiras? Quero emendar antes. Posso? Tem a questão das empresas estrangeiras, ou seja, uma necessidade de um rearranjo em relação a contratos nesse sentido, para viabilizar a vinda delas para cá e legitimar isso. E uma outra questão que está relacionada à MP, propriamente dita, que vai legitimar o projeto crescer em si. Então, eu gostaria que o senhor discorresse das duas coisas. Essa última eu não entendi. A MP que legitima a participação das empresas no projeto Crescer. Tem uma medida provisória, um texto pronto, me parece. Não, mas não é para isso. Quer dizer, eu peguei o que você quer Pegou. dizer. Olha, eu acho o seguinte. Primeira coisa, nós já estamos trabalhando e já tem experiências bem-sucedidas de consórcios de empresas médias para tocar, está no setor. Eu vi que o César Borges chegou agora aqui, está lá e ele agora está coordenando isso, sabe que é uma experiência bem-sucedida. O consórcio de empresas médias, e nós temos uma quantidade enorme pelo Brasil afora de empresas médias. Uma outra iniciativa que estamos tomando nesta área é de fazer o que já se faz em aeroportos. Aeroportos você tem, você classifica os aeroportos de acordo com a complexidade deles. Então, o aeroporto de Guarulhos, Galeão, por exemplo, são aeroportos de um nível de complexidade muito maior, exigências de investimento maior, segurança maior, equipamento maior, etc., do que aeroportos médios e aeroportos pequenos e os aeroportos regionais. Então, você vai ter uma gama de alternativas que é compatibilizada às condições não só tecnológicas, gerenciais, mas também financeiras das empresas, para que se dê oportunidades a todas elas. Agora, a oportunidade não vai ser dada como era dada no passado, o governo escolhendo a quem ia dar a oportunidade. A oportunidade vai ser dada por regras que nós, como eu já disse aqui, por um ambiente regulatório em que as regras são de conhecimento de todos, transparentes, em que haja competição, haja concorrência. Não vai haver escolha. A experiência do BNDES, que o BNDES é um banco extremamente importante na história do Brasil, continuará sendo um banco extremamente importante, mas, no caso das concessões, a experiência foi uma experiência terrível, muito ruim. E ele está lá agora com problemas muito ruins, de parcelas do empréstimo ponte a ser vencida e sem ter condições das empresas de bancar, e sem ter consórcios de empresas condições de pedir sequer prorrogação, porque não tem como dar garantias. Ou seja, são situações que nós não vamos mais conviver com elas. E não vamos mais conviver com elas porque, da mesma maneira que mudamos o ambiente regulatório, nós mudamos também as regras de financiamento, para que nós possamos ter mais segurança, mais garantia. Introduzindo cada vez mais, e para isso é preciso transparência, introduzindo cada vez mais o setor privado, os bancos privados, no processo de financiamento desses empreendimentos. Elcio, quer fazer algum comentário em relação Sim, a contratos? Isso é importante, que o ministro falou aí. Essa mudança na forma do financiamento não é mais uma responsabilidade exclusiva do BNDES, ela vai ser uma responsabilidade compartilhada. Temos o BNDES, que vai entrar com uma porção, sim. Temos o FGTS, que também vai financiar outra parte, mas a parte importante que vai ter agora, de novo, é justamente esse consórcio de bancos, que não é apenas uma responsabilidade do Banco do Brasil e da Caixa, mas é uma responsabilidade também dos bancos privados, que vão entrar dando garantia às debêntures que vão ser emitidas nessa primeira parte do projeto. A ideia é que não vai ter empréstimo ponte, mas vai ter debêntures que possam
dar garantia nesses primeiros 5 anos da construção do projeto. A partir daí, a ideia é que o projeto gere os seus próprios recebíveis e, com isso, ele se autofinancia. Mas, nessa primeira parte, esse consórcio de banco vai dessa fiança necessária. E, para isso, obviamente, esses bancos vão fazer a análise dos projetos. É por isso que a gente tem a convicção, se os projetos foram bons, se os projetos tiverem consistência, eles vão ter, sim, essa fiança dos bancos, e, com isso, vai encontrar investidores dispostos a comprar essas debêntures, porque elas têm bancos de primeira linha por trás delas. Então, isso é importante enfatizar, muito diferente do que tínhamos no passado, que era o famoso empréstimo ponte, que definitivamente não deu certo. Olha, eu quero voltar ao tema. Na verdade, acho que foi uma pergunta mal feita, mas, de qualquer maneira, se é MP ou não é MP, se... Obrigada pela gentileza. Eu quis colocar a questão dos contratos, porque algumas coisas vão ser alteradas. Então, regras de compliance, governança, alguns temas que colocam transparência, segurança jurídica, que é o que vem sendo muito difundido pelo governo, de modo que aditivos não possam ser feitos de maneira, enfim, equivocada ou de maneira corriqueira. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso, que é algo que acho que tem bastante... Existem duas coisas, que são duas coisas distintas. Agora que foi uma falta de entendimento da minha parte. A pergunta estava bem formulada, eu é que não consegui captar. Obrigada, a gentileza é sua. São duas coisas distintas. A primeira é que todo o esforço de mudança regulatória. Isso não é um trabalho que vai estar expresso em medida provisória. Isso é todo uma conversa de regras que a Secretaria Executiva da PPI vem tendo com o Tribunal de Contas, com o CAD, com o órgão de controles, para que nós possamos enfrentar a AGU, a CGU, para que nós possamos melhorar o ambiente regulatório, dando transparência, criando um ambiente concorrencial, gerando mais confiança, mais clareza. Isto é uma coisa que está sendo feita. Como também nós fizemos, foi dito aqui, mudanças na modelagem de financiamento com o mesmo objetivo, transparência, clareza e concorrência. Uma outra coisa, que não é mudança de contrato, existem problemas nas concessões anteriores. Esses problemas precisam ser enfrentados pelas agências reguladoras. Por quê? Porque foram contratos assinados não com a presidente passada, como também os futuros contratos não serão assinados com o presidente, pelo presidente Temer. Tanto a presidente como o presidente, eles representam o governo brasileiro. Então, foram contratos assinados com o governo brasileiro. Se nós queremos ter segurança, garantia, nós precisamos resolver problemas que foram criados no governo passado e que está gerando relações tensas, financeiras e operacionais nos consórcios. Nós precisamos ter soluções que estejam de acordo com o ambiente de segurança jurídica, de transparência, de concorrência. Por isso, o Ministério do Planejamento conversa articuladamente com o Tribunal de Contas, com a CGU, com a AGU, para encontrar as melhores regras, as mais transparentes, as mais seguras, para enfrentar essa questão. Como vai ser enfrentado, ainda não se sabe, porque não está pronto. Mas, certamente, só serão enfrentadas se tiver segurança, se tiver transparência e se tiver respeito aos contratos. E, finalmente, só para concluir, estamos fazendo um esforço grande para mudar a natureza do contrato de concessão. No Brasil, por força dos equívocos, na realidade, o contrato não era de concessão, é um contrato de obra. A agência ela não tem que fazer acompanhamento de obra. Ela tem que ter, no contrato, critérios que meçam com uma métrica muito clara e que as partes saibam
meçam a prestação, a qualidade da prestação do serviço. Se a obra vai ser feita por A, por B, por C, por D, é uma questão do concessionário. O que o concessionário é obrigado e o que a agência tem que acompanhar é a qualidade da concessão do serviço, segundo os termos colocados no contrato. Ministro, um dos pontos de infraestrutura que tem mais chance de sair a curto prazo é a questão dos aeroportos, né? Está previsto para fevereiro, a princípio, a licitação de 4 aeroportos no Brasil, né? 2 no Sul e 2 no Nordeste. Tem 2 outros aeroportos que eu não vejo. O governo passado dizia que não gostaria de privatizá-los ou de conceder a iniciativa privada, e eu não vi nenhuma afirmação do atual governo em relação a esses aeroportos, que é o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. São 2 aeroportos os mais movimentados do Brasil e que estão 100% na mão da Infraero. Qual que é a intenção do governo com esses 2 aeroportos? Olha, o ministro dos Transportes, ele já deu, inclusive, declarações. Essa é uma questão que está sendo debatida no Ministério, porque você sabe que o esforço que está se fazendo é para deixar claro quem é o poder concedente, que não era muito claro anteriormente. O poder concedente é o governo, que o governo se expressa pelo Ministério da área, pelo ministro da área. Então, ele, juntamente com as agências, com apoio técnico da ANAC, das agências, já declarou que essa questão dos 2 aeroportos está sendo debatida, como também a própria estratégia, o próprio plano de negócio da Infraero. É necessário que a Infraero seja reavaliada, seja estudada com mais detalhe. Que o governo brasileiro vai precisar de um órgão que faça a gestão aeroportuária é inevitável, porque tem áreas no Brasil que precisam de aeroportos e cuja rentabilidade é muito baixa. É o governo que tem que cobrir, e cobrir por dotação orçamentária. Existem outras áreas que não, que há possibilidade do governo diminuir os seus gastos. A Infraero ela já era uma empresa quebrada antes, e o governo obrigou ela a entrar com 49% nas concessões dos aeroportos, o que tem gerado um problema enorme nisso aí. Então, o Ministério do Transporte está estudando todo esse quadro. Ministro, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Quer dizer, a gente vê um movimento do governo Temer, vê um movimento de uma retomada, de uma possível retomada, com números um pouco mais satisfatórios, alguns índices melhorando, a confiança do empresário, e, por outro lado, a gente ainda não consegue ver um movimento no sentido de uma melhora no desemprego. De qualquer maneira, a ideia do governo é de que o projeto Crescer ele venha para impulsionar a economia e também trazer empregos novamente, ou seja, criar uma cadeia de empregos. Digamos que, hipoteticamente, todo o projeto seja colocado em prática e que isso funcione, de fato, até o final do governo. Existe uma fase 2 já prevista para que isso seja continuado? Para a gente encerrar, porque eu sei que o senhor está com compromisso. Não, claro, nós temos uma governança desse programa. A governança é o conselho, e esse conselho é formado pelos ministros, que eu já falei aqui, e os ministérios, eles apresentam ao presidente da República, no conselho, as propostas. Nós tivemos uma primeira reunião, que foi no dia 13 de setembro, que apresentou essas proposições nas áreas de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, etc. E já está sendo preparada uma nova reunião com novas propostas, novas proposições. Agora, quero frisar que isso é feito não como um ato publicitário, como antigamente era feito, mas sim como um programa de governo com naturalidade, com lastro técnico. As agências apresentam notas técnicas, os ministros apresentam um processo onde defendem politicamente. Ou seja, isso
não é um programa que se esgotou, ele é um procedimento político-administrativo com uma governança a ser seguida daqui para frente. Não conseguimos falar sobre saneamento, hidrovias e ferrovias. Impossível esgotar um tema como esse, de tanta abrangência, mas agradeço imensamente a participação do senhor, do Elcio e também do Dr. Juan. Infelizmente, precisamos encerrar por um compromisso que o senhor antecipadamente já havia nos informado. Obrigada, ministro. Obrigada, Elcio. Obrigada. Muito obrigado. O senhor Agostinho vai lhe entregar agora. Eu vou tomar esse sorvete, me entregue logo. Vai tomar esse sorvete. Eu quero pedir a gentileza a todos, convidar o Dr. Fábio e o Dr. Mário Garneiro, juntamente com o Dr. Romeu Chapchap Podestá, para entregar ao ministro aqui. O ministro vai descer o diploma, que é o nosso agradecimento pela palestra dele. Pousamos para as fotos aqui na frente. E o ministro vai poder tentar tomar um sorvete, pelo menos, que ele não almoçou. Doutor Mário Garneiro, por favor. Nosso presidente do Conselho. Uma grande salva de palmas ao ministro Wellington Moreira Franco pela palestra. Agora o ministro vai tomar o seu assento para... Eu vou pedir ao Mário Garneiro que fique, por favor, com o podestá Dr. Fábio, para a entrega do diploma para os nossos debatedores, que é o Elcio Jansen. Por favor, Dr. Mário Garneiro. Agora, então, corrigindo o Elcio Jansen, por favor, Juan Jansen, por favor. Juan Jansen. Uma salva de palmas ao economista Juan Jansen. Aproveito a solenidade para registrar um fato maior de relevância, que foi a homenagem que recebeu. Convido o Dr. Fábio e o Dr. Mário Podestá para tomarem assento, então, por favor. Uma salva de palmas, Dr. Fábio Meirelles, Dr. Mário Garneiro e José de Podestá. Eu registro nessa tarde a homenagem que recebeu José Roberto Maluf pela Anatec, que é o Conselho de Administração da Associação Nacional de Empresas de Comunicação Segmentada, entrando para a galeria, o Hall da Fama. Uma grande salva de palmas, José Roberto Maluf, querido amigo, foi homenageado. Muito obrigado, parabéns, Maluf. Na nossa sessão de agradecimento, o Paulo Tavares, que foi nosso coordenador. Uma salva de palmas ao Paulo Tavares, que coordenou esse evento. Obrigado, Paulo. Com toda a equipe M2, meu agradecimento. Bruno, Tatiana Turbian, que dirigiu os trabalhos. E registrar que esse evento faz parte do programa de educação continuada do Global Council of Sales Marketing, onde aqueles que desejarem o certificado de participação, por favor, se identifiquem com as nossas rosters, deixe seu cartão de visita que nós enviaremos em seguida. Eu pedi autorização à nossa mesa diretora e para o encerramento oficial dessa solenidade, mais uma vez agradecendo a Bruna Lencioni, jornalista Bruna Lencioni, uma salva de palmas à Bruna, jornalista-chefe da revista América Economia, aos dois debatedores que aqui com ela estiveram, agradecendo o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, parceiro de primeira hora, Banco do Brasil e Petrobras. Eu convido para encerrar esse evento, em nome do Global Council of Sales Marketing,
o governador Luiz Antônio Fleury Filho, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Governador. Minhas amigas, boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar os organizadores desse evento, da maior relevância, na pessoa do Agostinho Turbian, do Mário Garnero, do meu grande amigo Fábio Meirelles. Quero saudar os deputados aqui presentes, eu vejo a Célia Leão, vejo também o Herculano Passos, se tiver mais algum. Estava aqui o Itamar, mas já se foi. Mas eu acho que não poderia ser mais oportuna a iniciativa de se fazer um evento dessa natureza. Eu me orgulho de ter, no meu governo, feito a primeira lei de concessão de serviço público da história do Brasil. Logo em seguida, o então senador Fernando Henrique me pediu uma cópia e apresentou a primeira Lei Nacional de Concessões de Serviços Públicos. Era uma outra época, uma crise grave, gravíssima, não tão grave quanto esta, mas com grandes proporções também. E não é apenas na crise que nós temos a oportunidade de fazer com que a iniciativa privada assuma e faça aquilo que o Estado não tem mais capacidade de fazer. Sempre defendi essa ideia e vejo agora com muito orgulho que o governo Michel Temer está levando adiante esta possibilidade, tendo à frente o meu grande amigo de muitos anos, não vou dizer há quanto tempo, mas nós dois tínhamos cabelos pretos quando nos conhecemos, que é o ministro Moreira Franco. Quando nos conhecemos, Moreira, nós dois tínhamos cabelo preto, se bem que a cor branca é uma cor como outra qualquer, né? Há vários tons de cabelo e o nosso agora já está tingido de branco. Mas eu quero dizer a vocês que eu acredito muito nesse projeto de concessões à iniciativa privada. Há muito o que fazer. A tarefa não é fácil. Nós temos que eliminar vários gargalos, a começar pela própria legislação brasileira, que é absolutamente superada em relação a isso. Nós temos uma legislação que muitas vezes não é bem compreendida pelos tribunais de contas de uma forma geral. Digo porque atuo nessa área e vejo que muitas vezes se confunde a Lei 8666 com a Lei de Concessões e assim por diante, criando muitas vezes dificuldades para a execução das concessões de serviço público. As PPPs eu tenho certeza que virão também quando o Estado tiver condições de fazer isso. É o modelo que me parece mais adequado ainda para que nós tenhamos um sucesso nessa área. De qualquer forma, o nosso palestrante, que nos brindou com uma excelente palestra, deixou claro o seguinte: a questão maior é confiança. O Brasil precisa voltar a confiar no governo, o Brasil precisa acreditar neste governo, que é um governo que sabe que é transitório, mas fará o possível para ser um grande governo, para fazer com que as pessoas voltem a acreditar no nosso país. E todos nós temos que nos envolver nisso. Não é tarefa de um governo, é tarefa de todos os brasileiros que nós possamos vencer as dificuldades, fazer com que a confiança volte e, principalmente, que o nosso povo volte a ter esperança e que essa esperança seja concretizada durante todo esse governo e para o futuro também. Gostei muito da pergunta que foi feita. Há um compromisso para o futuro? O governo termina em 2018. Eu espero que o compromisso seja o compromisso que o povo brasileiro escolha nas urnas. Alguém que consiga dar continuidade
a um trabalho excelente, difícil, de reconstruir o Brasil que está em escombros, não por culpa desse governo, mas daqueles que fizeram, na verdade, do governo anterior, que fizeram com que nós atingíssemos essa situação gravíssima. Senhores, eu fico impressionado cada vez que converso com integrantes do governo a que ponto nós chegamos, em todos os ministérios. Todos os ministérios. A máquina pública brasileira foi destroçada, o Estado brasileiro foi quase que aniquilado. E é um trabalho de todos nós acreditar, ter esperança e reconstruir o nosso país. Meu caro amigo ministro Moreira Franco, eu fiquei muito feliz com o que você desenvolveu aqui. É através de iniciativas como essa, criando novas ações para que nós possamos diminuir o desemprego. Mas, como você mesmo disse, para isso temos que ter confiança. E o governo está nos passando essa confiança. Vejam a PEC do limite de gastos. Vejam outros projetos importantes que já foram votados. Depende apenas e tão somente que a gente acredite cada vez mais para que nós possamos ter uma esperança de reconstruir aquilo que nos foi tirado. Nos foi tirado à força por aqueles que dilapidaram o Estado brasileiro. Parabéns, Moreira, leve o nosso recado ao nosso grande amigo e presidente Michel Temer. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. São muitos amigos e muitas autoridades presentes. Levaria quase que a tarde toda para agradecer a presença de tantos. Então, em nome do senador César Borges, agradeço a presença de todos, mais uma vez, neste Fórum Brasileiro Especial de Infraestrutura. Convido a todos a participar do nosso evento dia 3 de novembro, palestra com Tânia Consentino, presidente da Schneider Electric para a América do Sul. E, por favor, continuem degustando o almoço que lhes oferecemos aqui esta tarde. E agradeço mais uma vez nossos patrocinadores Banco do Brasil e Petrobras. Lembrando que este evento é uma realização e idealização do Global Council of Sales Marketing e da revista América Economia Brasil. Obrigada a todos mais uma vez. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I